Pode ser que alguns não me conheçam, né? Por isso eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o Sandro Duarte. Rotineiramente eu estou aqui dando aulas na Escola Bíblica Alameda. E sempre assim, pelas 9 horas da manhã aqui no templo, né? Eu sei que alguns conhecem, mas a maioria talvez não, principalmente dos irmãos que estão em casa. Então, eu sou pai de família, casado com a mesma esposa, Luciana, há 24 anos, e tenho 2 filhos, Samara e Fernando. São a família que Deus colocou no meu caminho, que tem cuidado, que eu tenho cuidado, eles têm cuidado de mim também. Minha esposa foi minha discipuladora, assim que eu aceitei Jesus, nós nos casamos. Ela é minha conselheira e tem sido minha intercessora também fiel. E eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida dos meus filhos também. Depois eu vou falar algo a respeito do Fernando e da Samara, que é um testemunho do milagre que Deus fez em nossas vidas. Amém? Agradeço ao pastor Sebastião por essa oportunidade e toda a equipe de obreiros também, toda a equipe de pastores dessa igreja, que tem sido canais de bênção para a minha família. Há 4 anos já nós temos sido abençoados por cada um de vocês, sem exceção. Amém? Então vamos lá, meus queridos. Eu estava ouvindo esses dias um reverendo presbiteriano, o nome dele é Hernandes Dias Lopes, e ele falou algo muito interessante que impactou meu coração. Ele tem ensinado a respeito da pregação bíblica. Eu acho que alguns dos irmãos aqui já devem conhecê-lo. E ele tem sido uma referência no Brasil, a respeito da pregação bíblica. E ele disse que só existe 2 caminhos que pode acontecer quando um sermão é montado. Ou o sermão, o pregador, o mensageiro, taca fogo no sermão para que ele seja bênção para os seus ouvintes, ou ele vai ter que pegar o sermão dele e jogar no fogo, porque não fez nenhum tipo de mudança ou transformação de vida nas pessoas. Eu espero ficar com a primeira alternativa nessa manhã. Busquei ao Senhor, buscando uma palavra, li 2 livros que me foram indicados para ler a respeito de descontentamento. E aí, mais algumas coisas vieram pela inspiração do Espírito mesmo. Não estavam escritos no livro. Como eu estava orando, buscando do Senhor, Ele me deu algumas passagens, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu. O irmão, pode passar o slide aí para mim, por favor? Não consegui passar aqui. Gênesis, capítulo 15. 15, tá? Desculpe. Gênesis 15. Vai aparecer no slide aí, quando passar. Isso, tá aí. Gênesis, capítulo 15. Diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Antes que eu me esqueça, todas as leituras que nós vamos fazer aqui será na nova versão internacional, tradução NVI, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui nessa situação inicial na vida de Abrão? O Senhor já havia aparecido a Abrão, convocando ele no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, se você retroceder algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver Deus chamando Abrão. E a palavra vai nos mostrar que Abrão recebeu uma promessa do Senhor. O Senhor falou que ia multiplicar a vida de Abrão e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Então Abrão começa a peregrinar, porque o Senhor também falou para ele que deixasse a sua parentela, a sua terra e sua parentela. Então ele começa a peregrinar e ele vai caminhando, os anos se passam e nada do filho chegar. Quando chega aqui nesse capítulo 15 de Gênesis, o Senhor aparece a Abrão, diz a palavra que numa visão, e fala para ele, não tenha medo, Abrão. Mas aí Abrão vai questionar Deus.
a respeito da promessa. Mas, Senhor, o Senhor me fez uma promessa, e até agora nada. Cadê o meu filho? Cadê esse filho? Eu só tenho o meu servo chamado Eliezer, vai ser ele que vai multiplicar, vai ser ele que vai cumprir o projeto que o Senhor tem na minha vida, vai ser através dele, Senhor. E o Senhor fala para Abrão: não, Abrão, vai ser uma semente que vai sair de você mesmo. Vai ser um filho gerado por você mesmo. Aqui, nós estamos vendo e observando Abrão descontente com algo. Ele estava descontente com aquela situação de ainda não ter o filho. E esse descontentamento, nós podemos chamar de um descontentamento santo. Por que um descontentamento santo? Porque Abrão, ele tinha uma causa que envolvia o reino de Deus, uma causa, uma promessa que era para o bem. Então, podemos chamar isso de descontentamento santo. Ele estava indignado, estava chateado, porque a promessa ainda não havia se cumprido e ele não viu o filho. Então, nós chamamos isso de descontentamento santo. Eu quero, hoje, falar não só a respeito do descontentamento santo. Eu até vou deixar por último para falar a respeito do descontentamento santo. Mas eu quero trazer mais 2 pontos que eu creio ser de suma importância para o nosso aprendizado hoje. Eu quero falar a respeito do descontentamento não santo. E também quero falar do descontentamento não santo com aparência de santo. Calma que vai ser tudo bem explicadinho, tá bom? O pastor falou que pode mandar ver, porque é aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Nós estudamos algumas coisas no livro a respeito do descontentamento santo, mas o Espírito me falou: ensina, prega para a minha igreja a respeito do descontentamento não santo também. E aí nós vamos ver alguns casos. Gênesis 4, livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Gênesis 4, 1 a 8. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto ficou transtornado. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos lá. 2 pontos bastante importantes aqui dentro desse texto, que me chamaram a atenção. A primeira é que Abel, ele ofereceu as partes gordas das primícias. Abel ofereceu, aparentemente, ele ofereceu o seu melhor para Deus. Por isso que o texto vai nos dizer que Abel e a sua oferta foram bem aceitas por Deus. Isso aqui é bem fácil de entender, né? Mas quando Caim chega diante do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Caim e a oferta foram rejeitados. Não é só a oferta. Às vezes a gente lê, né, a questão do texto bíblico, é muito importante nós nos atentarmos aqui nas entrelinhas. Não foi apenas a oferta de Caim que foi rejeitada por Deus, mas Caim e a sua oferta foram rejeitados. Mas por que será? Aparentemente o problema estava no coração de Caim. Ainda ontem o pastor Miguel, pregando aqui para os jovens, ele falou a respeito desse assunto. O problema estava nele com Deus. O problema estava na pessoa de Caim. E aí o que acontece? Ele não foi aceito, tanto ele quanto a sua oferta. E aí o pecado bateu a porta de Caim. E Deus aparece para falar com ele: Caim, esse pecado está batendo a sua porta. Cabe você a dominá-lo.
E o que acontece? Caim não domina o pecado. Fica enfurecido, raivoso, com raiva, vai lá, chama o seu irmão ao campo e mata seu irmão. Olha o resultado de uma repreensão de Deus na vida de Caim. Descontentamento não santo é o que nós podemos chamar esse descontentamento de Caim. Ele ficou chateado, furioso, porque ele foi rejeitado por Deus. E aí então surge o que nós chamamos de descontentamento não santo. Por que não santo? Porque gerou inveja, raiva, fúria e, por último, consequentemente, na morte. O descontentamento santo, nós vamos entender, procurar entender hoje, aprender um pouco a respeito disso. Ele pode gerar não só inveja, destruição, ele pode gerar esterilidade, mas o descontentamento não santo também pode gerar morte espiritual e até mesmo a morte física, como gerou nesse caso. Por quê? Porque aquele que está descontente não age segundo a vontade de Deus. Ele vai lá e pratica o mal pela sua própria raiva, através da sua própria fúria. Até aqui tudo bem? Fácil a compreensão do descontentamento não santo? Então eu vou dar mais um exemplo, para a gente entender mais ainda um pouco. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. A Bíblia vai nos falar a respeito de um outro homem que agiu com descontentamento não santo. O nome dele é Saul. Descontentamento não santo através da vida de Saul. Podemos citar o caso de Saul. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, 18, versículos de 5 a 9. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto no exército, elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças e tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado. Olha essa palavra aqui de novo. Saul ficou irritado com este refrão e aborrecido, sentimentos não santos. Vamos lá. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Vamos lá, meus queridos. Podemos às vezes ficar chateados, meio ranzinza, com alguma coisa que acontece em nossas vidas, ou fazem conosco, ou o próprio Deus faz conosco. Podemos ficar? Claro que sim. Chateados, tristes, passam 1, 2, 3 dias chateados. Ai, meu Deus, tal coisa que o Senhor fez. Podemos, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos carne, né? Temos as nossas emoções, sentimentos. É claro que é normal vir, às vezes, um tipo de descontentamento, chateação, é normal. Mas não nesse nível, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Caim, como nós citamos anteriormente. Aí já é um nível não santo, aí já não agrada a Deus. E aí vai produzir coisas terríveis na vida do homem, como nós citamos o caso de Caim. E o que acontece na vida de Saul? Todos já devem conhecer a história de Saul. Saul, então, passa a perseguir terrivelmente Davi. O interessante, né, pastor Sebastião, é que ele trouxe Davi para junto dele, né? Vou lá buscar, vou lá falar com seu pai, manda chamar esse rapaz que venceu o gigante Golias, traga ele junto para mim aqui no reino, eu quero esse homem aqui junto de mim, esse jovem, né? Davi ainda era muito jovem. E aí ele trouxe, quando ele viu o carisma que Davi tinha, quando ele viu que as pessoas amavam a Davi, aí então ele começa a vir a inveja, aquele sentimento não santo. E aí ele fica descontente e passa a perseguir a vida de Davi, terrivelmente, até o final da vida dele. Ele não recuou nisso. Quais foram as consequências desse descontentamento não santo? Davi foi perseguido terrivelmente.
Ele não conseguiu matar Davi, mas a vida de Saul ficou destruída. A palavra do Senhor vai nos dizer que lá no final do reinado dele, lá de Saul, ele buscava Deus, ele orava, e Deus não falava mais nada para ele. Os céus se fecharam para Saul. Os inimigos vieram para tomar o povo, e ele foi clamar a Deus, e Deus não deu resposta, porque Deus já havia falado a respeito do que iria acontecer. No final da vida dele, ele vai lá e busca uma feiticeira. Tão desesperado ele estava, ele buscou uma feiticeira, buscando uma resposta de uma feiticeira, porque ele não ouvia mais a voz de Deus. Então, o descontentamento não santo pode gerar coisas terríveis na vida de um homem. Descontentamento não santo, por quê? Porque a motivação não é boa. A motivação, ela precisa ser boa. A motivação, ela precisa ser santa. Se eu estou descontente, como Abrão estava descontente, porque eu quero ver o reino de Deus multiplicar, porque eu quero ver o reino de Deus ir adiante, porque eu quero ver a minha família prosperar, porque eu quero ver a minha cidade ser próspera. Esse descontentamento, esse tem um poder tremendo de multiplicação, esse tem um poder tremendo de ir adiante, mas o não santo, em algum momento, o descontentamento não santo, ele vai produzir um resultado terrível, não só para aqueles que têm esse tipo de sentimento, como também ao redor, em outras pessoas com quem ele convive. Amém, meus queridos? Eu quero te dizer, meu amado, rejeite todo descontentamento não santo que aparece no seu coração às vezes, batendo a porta do seu coração. Não aceite isso. Não aceite isso na sua vida. Talvez possa acontecer de bater a porta por algo que você viu, por algo que você viveu, mas o Senhor não se agrada desse tipo de sentimento. Deus quer que o seu descontentamento, que as suas insatisfações sempre sejam santas para a multiplicação da obra e do reino dele. Amém? Para a multiplicação através da sua vida. Deus quer usar o dom que está em você e multiplicar. Ele quer prosperar o que tem já dentro de você, o que Ele já entregou em suas mãos. Para isso você precisa manter insatisfações ou descontentamentos quando vierem, precisam se manterem santos, nunca sem santidade, como foi o caso aqui de Saul. Vamos agora falar um pouco a respeito do descontentamento não santo, que tem a aparência de santo. Nós temos um perfeito exemplo, que é o exemplo de Saulo. Quantos lembram de Saulo? Já ouviram falar de Saulo? Hoje o professor da escola bíblica citou o exemplo de Saulo. Posteriormente, o apóstolo Paulo. Mas Saulo, lá em Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Vamos passar ali no slide ali, está lá. Atos capítulo 8, os versículos de 1 a 3, vai falar a respeito do homem chamado Saulo. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram por ele grande lamentação. Paulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo é aquele homem que a palavra do Senhor vai nos dizer que era um fariseu. Ele foi treinado aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. Saulo era um fariseu, mestre nas sinagogas. Pensa no camarada terrível, perseguindo a igreja do Senhor. Saulo estava determinado em perseguir os servos de Deus, os servos de Cristo naquela época, porque ele achava que ele estava fazendo algo de valor, algo, na visão dele, na mente dele, o que ele estava fazendo era certo, ele tinha uma motivação, porque ele entendia
que o cristianismo, quando estava dando início ali, não era algo de Deus. Na cabeça dele não era de Deus, porque a cabeça dele era de fariseu. A cabeça dele era de um homem mestre, conhecedor da palavra do Senhor, mas ele entendia que aquele movimento que estava tendo naquele momento não era de Deus. Só que Saulo estava enganado. Por isso que eu chamei esse descontentamento de Saulo de um descontentamento não santo com uma aparência de santo. Porque o que vai acontecer nas pessoas que têm esse tipo de descontentamento, esse tipo de insatisfação? Ele vai defender a causa dele com muito empenho e muita determinação. Concorda comigo, pastor Jefferson? Ele vai dizer, não, mas o que eu estou fazendo é certo, o que eu penso é correto, eu vou com todas as minhas forças. Ele pode ser até um camarada arrojado, determinado, mas a motivação pode estar errada. E aí? Será que isso pode acontecer comigo e com você também? Sim ou não? Claro que pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que analisar os nossos sentimentos, as nossas motivações. Pessoas que são descontentes dessa forma, tendem a ser pessoas que perseguem outros, tendem a ser pessoas egocêntricas, narcisistas, são os manipuladores, são pessoas que sabotam as outras. Por quê? Na visão dele, ele está certo. Ele é o mais certão, é o mais estudioso, é o que tem o maior conhecimento. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de sentimento, meus amados. Veio a insatisfação no seu coração e no meu. Nós precisamos entender se essa insatisfação, se esse descontentamento é para um bem, se é para um propósito de Deus ou não. Analisa. Precisamos refletir sobre as nossas motivações, o que tem nos impulsionado. Você quer multiplicar saudavelmente? Então o seu descontentamento, a sua insatisfação precisa ser santos. Se você tiver um descontentamento não santo, pode até multiplicar, mas vai multiplicar para o reino das trevas, vai multiplicar para o que não é, para um propósito de Deus. Amém? Então precisamos rever os nossos descontentamentos, as nossas insatisfações, os nossos sentimentos, para não sermos como este homem, Saulo. Naquele momento, naquele contexto, era um perseguidor implacável da igreja do Senhor Jesus Cristo. Falamos então a respeito do descontentamento não santos e do descontentamento não santos com sentimentos não santos com santos, né? Com sentimentos não santos. Palavra, então nós vamos abrir agora uma palavra em João, o Evangelho segundo João. Vamos lá. O Evangelho segundo João, capítulo 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Lá no Evangelho segundo João. Uma palavra para pessoas com sentimentos não santos. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha a palavra que Jesus nos deixa. A respeito, eu gosto muito dessa ilustração, pastor Wavison, do grão de trigo. Porque quando o Senhor fala a respeito do grão de trigo, Ele está falando da renúncia do homem morrer na sua natureza. Imagina, pastor, o grão de trigo caindo na terra. Não sei se vocês já viram um grão de trigo. É um grãozinho pequeno, durinho, bem duro. Ele cai na terra. Vamos aqui, para efeito de ilustração, imaginar que o sol bate nessa terra. E o grão de trigo está lá, plantado. O sol bate e a terra então aquece. E quando ela aquece o grão de trigo, o que vai acontecer? O grão de trigo vai começar a rachar. Vai começar a rachar e de dentro do grão vai sair a semente, que produzirá vida.
Vamos, para efeito de ilustração, imaginar que nós somos o grão de trigo. E que tudo aquilo que faz parte da nossa natureza humana, todas as nossas concepções, são a casca grossa. Todos os nossos pensamentos, o nosso achismo, é a casca grossa. Quando vêm as tribulações, o sol bate na terra, as provações, e que esse grão começa a ser rachado, então Deus, através dessas provações, dos sofrimentos da nossa vida, Ele vem para rachar a nossa casca grossa. Ou seja, o Senhor quer que os nossos conceitos errados, nossos conceitos do mundo, Ele quer que os nossos achismos morram, para que aí sim, o Espírito que está dentro de nós possa produzir vida. Deixa eu te falar, meu querido, você quer ser produtivo? Você que está em casa, você quer multiplicar? Multiplicar saudavelmente para a honra e glória do nome do Senhor? Multiplicar no reino? Multiplicar na obra do Senhor? Então a sua natureza precisa morrer. A sua arrogância, a nossa arrogância, precisa ser sepultada, para que o Espírito Santo venha agir poderosamente através de nós. O Espírito, ele vem para abafar a nossa natureza mundana, carnal, a nossa natureza, os nossos conceitos errados. E é por isso que essa palavra é uma palavra boa para aqueles que têm sentimentos não santos. Porque quando ele morre nos seus pensamentos errados, então Deus te dá a ele uma nova vida. A cabeça muda. Olha o que aconteceu com Saulo. Saulo nasceu de novo, meus queridos. Quando ele teve um encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco, o que aconteceu com Saulo? Saulo viu aquela luz, viu o próprio Cristo. E olha o que vai acontecer posteriormente. Deus levanta um profeta chamado Ananias e fala: Ananias, vai lá à rua chamada direita e visita aquele homem e ore por ele. E a Bíblia vai nos dizer que Ananias relutou com Deus. Mas Senhor, esse homem é um perseguidor da tua igreja. Esse homem tem destruído, tem assolado as pessoas, tem entrado nas casas para destruir, para prender as pessoas, para destruir o crescimento do reino. E então o Senhor fala para aquele profeta: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis da terra. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que é isso, meu amado? Quando você é um escolhido de Deus, quando você foi separado por Deus para fazer algo, uma obra extraordinária, primeiro você vai ter que passar pela morte, pelo sofrimento, pelas lutas, pelas provações, para a natureza morrer. E aí então, brotar a vida através do Espírito que está dentro de você. Amém? Essa é a ilustração que Jesus nos fala a respeito do grão de trigo. Mas também nós temos mais um detalhe nesse texto. Esse texto fala que se o grão cair na terra e não morrer, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar só. Vai continuar só. O que aconteceu com Caim? Caim andou errante pela terra, não é assim que está escrito na Bíblia? Depois do que ele fez com Abel, andou errante pela terra. O que aconteceu na vida de Saul? Já citei aqui. Saul termina a vida dele aparentemente cometendo suicídio, buscando feiticeira. Olha como ele terminou a vida dele só, porque ele não deixou, eles dois não se deixaram ser transformados. Não se deixaram seus conceitos serem mudados. Então eles terminaram só. Mas aquele que deixa Deus agir, trabalhar na vida, Deus faz multiplicar. Esse não vai ficar só. Esse vai multiplicar. E Deus quer multiplicar a sua vida, meu irmão. O dom que Ele já entregou nas suas mãos, você também que está em casa. Deus quer fazer multiplicar. Deus quer fazer multiplicar. Ah, mas irmão Sandro, eu tenho tão pouco nas minhas mãos. Não importa, meu querido. Deus quer fazer multiplicar o que já está nas suas mãos. E Ele quer fazer uma obra extraordinária através de você. Hebreus capítulo 4.
Versículo 14 vai nos dizer assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu amado, podemos ter dificuldades de mudar, de aceitar a morte, essa morte do grão de trigo. É natural, porque a nossa natureza, né, alguns que são mais temperamentais, não querem passar pela provação, e quando passam pela provação, parece que não querem arredar o pé, ser mudados. Mas se você tiver dificuldade, lembre-se desse texto de Hebreus. A palavra nos diz que Jesus, Ele vai te fortalecer. Jesus, Ele vai te capacitar. Porque da mesma forma como Ele passou por aqui, mas Ele não pecou, e Ele sabe dos sentimentos, na sua humanidade, Ele sabe do meu e dos seus sentimentos, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, e Ele vem ao nosso socorro, naquele momento de necessidade, para nos ajudar a mudarmos, a sermos transformados. Em nome de Jesus, nós podemos ter a mente dEle, a mente de Cristo, e é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Eu quero compartilhar também uma palavra para maridos com sentimentos não santos. Pastor Waves, eu acho que essa palavra aqui é para jogar pedra no nosso próprio telhado. Eu vou pedir ajuda depois ao pastor Waves para que não façam, os homens, os maridos, não façam um corredor polonês ali para me pegar na saída ali. Mas eu precisava falar sobre isso. Maridos, esposos que têm sentimentos não santos dentro do casamento. Eu estou com 24 anos de casado, meus irmãos. Todos os dias convivendo com a mesma mulher. Temos os nossos defeitos, todos nós temos. Casamento é uma tarefa fácil? É uma convivência fácil? Claro que não é. Todos os dias a gente está se lixando, a gente está aprendendo um com o outro. Por isso nós precisamos regar todos os dias no nosso casamento, ter muito cuidado com a nossa família, na criação dos nossos filhos. Essa palavra de primeira epístola de Pedro vai falar a respeito de como o homem deve tratar a sua esposa. Como um marido deve fazer com a sua amada, com a sua esposa. Olha lá, do mesmo modo vocês... Está em Hebreus ainda, né? Deixa eu passar aqui para... Está ali. Primeira epístola de Pedro 3,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Outra tradução vai dizer, para que as suas orações não sejam impedidas, maridos. Eu quero te dizer, meus amados, meus irmãos, homens, maridos, casados, cuide da sua esposa como um vaso mais frágil. Quando Pedro fala a respeito das mulheres como vaso mais frágil, ele está falando da fragilidade mesmo da natureza da criação. A mulher é mais frágil, não quer dizer que ela seja inferior. Ela é mais frágil na própria saúde, muitas vezes, no próprio corpo, é de uma natureza mais sentimental, é isso que ele está dizendo. E nós, homens, somos mais brutos, né? Somos aqueles mais, né, meu irmão? Mais brutão. E aqui a palavra vai nos dizer que nós temos que ter muita sabedoria no convívio com as nossas esposas. Estar atento a estar tratando elas sempre muito bem. Por que ele nos deu esse alerta? Porque muitas vezes o marido fica insatisfeito, descontente. Aí vem um descontentamento não santo na vida do marido. E aí ele toma o caminho de Caim e de Saul. O que vai dar no casamento? Morte, separação, destruição, adultério. É tudo isso que vai acontecer num casamento em que o homem descontente busca a rota de Caim e de Saul. Mas o homem descontente, que faz o que a palavra aqui está nos ensinando, trate bem a sua esposa. Olha só que tremendo, meus amados, os céus se abrirão para ele.
E ele vai orar, e Deus vai fazer uma obra grandiosa, vai multiplicar. Se você tomar o caminho errado, eu não quero nem colocar essa possibilidade. É destruição na certa, é morte, é suicídio. Mas quando o homem que está descontente com o seu casamento, trata bem a sua esposa, trata ela como um vaso mais frágil, o céu se abre, então ele pode dobrar o seu joelho e orar: Senhor, faça isso no meu lar, faça isso na minha casa, faça isso na vida dos meus filhos. Então Deus vai multiplicar na sua família, a bênção será derramada sobre a sua família, sobre você, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Cuidado, maridos, cuide bem das vossas esposas. Eu até trouxe um slide aqui para poder a gente fazer uma ilustração, para dar uma quebradinha. Quantos lembram desse sujeito aí? Marinheiro Popeye, vocês lembram? Você lembra, Jefferson? Eu achava que isso fosse só para a velha guarda. O marinheiro Popeye. Vocês lembram que o marinheiro Popeye era capaz de fazer pela Olívia Palito? O Ápice está rindo ali, ele lembra também, claro que ele lembra, né? Não é do tempo dele, ele está dizendo. Meus irmãos, quando alguém mexia, parece que o Brutus, né, tinha um sujeito chamado Brutus, né, pastor? Que ele vinha para atacar o Popeye em algumas coisas, em alguns momentos, a Olívia Palito, o Popeye ficava indignado. Não, vou abrir essa latinha aqui de espinafre, vou comer esse espinafre aqui agora, e você vai ver, Brutus. Tadinho, né? Ele fisicamente era bem menor do que o outro, mas quando ele comia o espinafre, ficava forte, que ele fazia assim com o braço, né? Ficava forte porque ele queria lutar pela sua amada. Assim, o livro, né, que o pastor até me indicou, o livro do Descontentamento Santo, de Bill Hybels, fala a respeito do efeito Popeye. Por isso que eu peguei o exemplo aqui de Popeye e estou passando para vocês. O efeito Popeye, quando você vê algo que não está te agradando dentro da sua casa, dentro da sua família, e começa dentro da sua casa, começa dentro da nossa casa, o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar indignados, comer o espinafre, buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor, para que as coisas sejam mudadas, sejam transformadas, em nome de Jesus. É o efeito Popeye, lembre-se disso. Isso em todas as insatisfações da sua vida. Mas eu peguei esse do Popeye porque ele lutava pela sua amada, né? Ele lutava pela sua Olívia Palito lá. Para ele é a mulher mais bonita do mundo. Porque ele a amava. Se você ama sua esposa, marido, lute por ela. Faça por ela. Mais do que você faz por você mesmo. É assim que a palavra do Senhor nos diz que deve ser. Amém? Vamos lá então agora para os sentimentos santos. O tempo aqui passa muito rápido. Vamos lá. Os descontentamentos santos. Descontentamento santo. Vamos pegar o exemplo de Ana. Descontentamento de Ana. Alguém lembra do descontentamento de Ana? Está lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos 9 e 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela fez um voto. Não vou continuar a leitura aqui para a gente poder continuar. Ana não tinha filhos. E a Bíblia nos diz lá em primeiro livro do profeta Samuel, no comecinho, que ela sofria uma perseguição da sua rival, uma mulher chamada Penina. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filho. E a Bíblia nos diz que Ana ia adorar o Senhor, chorar aos pés do Senhor. Todos os anos ela ia lá buscar a Deus, lá no santuário, pedindo a Deus que Deus abençoasse a madre, desse um filho para ela. E a palavra nos diz que o sacerdote Eli, chegou um dia que ele olhou para Ana e falou: mas você parece que está bêbada, o que está acontecendo? Ana estava chorando, porque ela estava amargurada, orando, pedindo a Deus um filho. E sabe o que aconteceu, meus amados? O descontentamento santo de Ana trouxe ao mundo o maior juiz que Israel já teve. A palavra do Senhor vai nos dizer que de Dan até Berseba,
Todos reconheciam Samuel como profeta do Senhor. Nenhuma palavra dele caía por terra. Essa mulher, na indignação dela, Deus fez produzir algo tremendo. Um dos maiores profetas que essa terra já teve. Deus quer que a sua indignação, Deus quer que o seu descontentamento seja nobre, seja por uma causa visando o próximo. E Deus pode fazer algo tremendo através de você, capaz de alcançar uma nação inteira, capaz de abençoar uma nação inteira, em nome de Jesus. Creia nisso. Essa palavra de Ana vai nos mostrar que não só Deus deu para ela Samuel, depois ela fez o voto, ela ofereceu Samuel ficou a vida toda com o sacerdote Eli, e depois seguiu o ministério dele. Mas a palavra do Senhor diz que Ana ainda teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, é isso? 3 homens e 2 mulheres. Olha como multiplicou o descontentamento de Ana. A multiplicação que Deus fez através da vida de Ana. Vamos ver um outro homem chamado Davi, e nós já vamos estar encerrando. Davi foi mais um descontente santo, mais alguém que teve uma insatisfação nobre diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no 2º livro do profeta Samuel, capítulo 6, de versos 10 a 15, que Davi, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegrias e trombetas. Davi estava indignado, Davi estava descontente, porque a arca do Senhor não estava em Jerusalém. A arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus no tempo do sacerdote Eli. Então Davi, quando assume o trono, ele quer trazer a presença de Deus, a arca do Senhor, de volta para Jerusalém. Essa indignação de Davi trouxe alegria, trouxe uma prosperidade para toda aquela nação. Essa indignação na sua vida, isso que está no seu coração, que é santo, que é para a honra e glória do nome do Senhor, vai trazer alegria para muitas outras pessoas. Alegria, alegria, através disso que ele vai multiplicar na sua vida. Meu amado, faça como Davi. Você em casa também. Faça como Davi nesta manhã. Traga a arca do Senhor para dentro da igreja. Traga a arca do Senhor para dentro da sua casa. Traga a presença do Senhor para dentro do seu lar. Marido, traga a arca para dentro do Senhor, para dentro da casa do Senhor, para dentro da sua casa. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, e você verá o que Deus vai fazer através de vocês. Eu tenho visto muitas pessoas na internet, eu creio que a maioria aqui tem acontecido isso, andando de um lado para o outro, parecendo uns treslocados, pregando ideologia A, ideologia B, porque no Brasil vai acontecer isso, está acontecendo aquilo outro. Meus irmãos, temos que orar pela nossa nação. Claro que nós temos que orar. Mas comece a mudar uma nação, comece mudando pela sua vida, comece mudando através da sua casa. Se você tomar esse caminho, você vai ver o que Deus vai fazer no Brasil. Tem gente que está tentando mudar o Brasil, arrumar o Brasil, mas não arrumou nem a própria casa dele. Aí não dá, meus queridos. Vamos fazer o nosso dever de casa. Vamos arrumar a nossa vida, nossas casas. Tudo aquilo que traz descontentamento dentro da nossa família. Vamos buscar a Deus, trazer a arca da aliança para dentro da nossa casa. E buscar a presença do Senhor, para que Ele faça coisas tremendas em nós e através de nós. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pés. Eu quero terminar com essa conclusão. Deus está procurando pessoas
com descontentamento santo e desejando usá-las em uma grande multiplicação. E quero também citar uma reflexão do autor do livro Descontentamento Santo, Bill Hybels. Se continuar vivo depois de ter lido essas linhas, ou se você continuar vivo depois de ter ouvido essas palavras, Deus tem algumas boas tarefas nas quais você pode se envolver. Se pular fora, meu amigo, perderá a oportunidade mais importante da sua existência terrena, a oportunidade de ser uma força irrefreável para o bem deste mundo. Amém? Se é propósito de Deus, então sim, vamos ser obstinados, vamos ser irrefreáveis, sabendo e tendo a certeza de que é algo que Deus deseja que façamos, que é um propósito que Ele tem em nossas vidas. Então aí sim, nós podemos ser arrojados e determinados, passando pelo crivo da nossa reflexão, se o que estamos fazendo, ou o que desejamos fazer, realmente é de Deus, é santo, se esse descontentamento, essas insatisfações são santas, então você chegando à conclusão, é santo, porque é para o próximo, porque é para o reino de Deus, é para o bem deste mundo. Então vá em frente, meu amado, nada pode te parar. Aqueles que desejam, pode vir aqui à frente, né, pastor, alguns com distanciamento. Aqueles que desejam hoje multiplicar, venham aqui à frente. Você quer multiplicar de alguma forma? Vamos orar juntos. De alguma forma, você até tem algumas indignações, você até tem um desejo de mudança, um descontentamento, como nós estudamos hoje aqui nessa manhã. Talvez o descontentamento, por vezes, em alguns dias, parece não ser bom, mas Deus quer que você hoje busque a presença dEle. Deus quer que você hoje mude os seus conceitos, como Saulo também foi mudado, foi transformado, e então passou a ser o apóstolo Paulo. Você que tem algum descontentamento, não só os não santos, mas o descontentamento santo também, pode vir à frente, vamos orar juntos, pedindo para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família, para que Ele venha abençoar a nossa igreja, para que Ele venha abençoar os nossos negócios, em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor nesta hora, a bênção dEle sobre nós, a bênção dEle, da multiplicação em nossas vidas, e através de nossas vidas. Aqueles que precisam do efeito Popeye, que precisam estar se alimentando, comendo do espinafre, da presença do Espírito Santo, através da palavra, através da oração, da busca. Se você não tem força para isso, para buscar ao Senhor, vem aqui à frente, Deus vai estar te capacitando. Se você não tem força para mudar, porque os seus conceitos eles são muito enraizados na sua vida, então venha pedir a Deus para que Deus te capacite, para que Cristo te capacite a ser transformado. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra no nosso meio nesta manhã, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo muitas vezes estando descontentes, insatisfeitos com algumas coisas na nossa vida, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos prosperado, tem nos dado vitória. Meu Deus, o Senhor tem nos livrado a cada dia. Aqueles, ó Deus, que têm sentimentos ruins nos seus corações, que muitas vezes, ó Deus, querem agir pelo impulso, são até pessoas determinadas e arrojadas, mas a motivação não é santa. Transforma a mente desse homem, dessa mulher hoje, Senhor. Transforma a mente e o coração desse marido, que quer destruir o seu lar, que quer se separar, Senhor, ou muitas vezes até mesmo ele não quer se separar, mas as atitudes demonstram o contrário. Ajuda esse homem, transforma a mente dele, Senhor, transforma a mente dessa família, para que essa família produza uma grande multiplicação no reino de Deus. Pai, levanta homens e mulheres em nome de Jesus, como Ana foi, como Davi também foi, Senhor. Homens que tenham paixão pela tua obra, homens que tenham paixão pelas suas casas, pelas suas esposas, amor pelos seus filhos, para que eles possam produzir, meu Deus, mais e mais. Que a arca, que a presença do Senhor esteja na casa deles, nas nossas casas, Senhor.
que a presença do Teu Espírito habite em nós, e quando o Teu Espírito estiver agindo, rachando a nossa casca grossa, tirando, meu Deus, tudo aquilo da nossa natureza que não Te agrada, nos dá força, Senhor, para nós suportarmos, para nós irmos adiante. É o que eu Te peço, meu Deus, por cada um de nós, todos aqueles que estão em casa também, Senhor, que a bênção do Senhor e a multiplicação do Senhor esteja sobre a vida deles, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos podem dizer amém? Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar para nós fazermos a nossa saída. Meu querido que nos acompanhou de casa, Deus te abençoe. Um domingo cheio da presença do Senhor. Nós encerramos a nossa transmissão já com uma expectativa de te encontrar aqui hoje para o culto da noite às 18h30. Deus te abençoe e te vejo logo mais.